Olá, meus alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, nossa aula de história, espero que vocês estejam bem. Ontem foi feriado, dia do professor, espero que vocês tenham aproveitado o feriado para descansar. Ontem, feriado em homenagem a nós, professores, né, que estamos aqui, né, com essa missão de transferir, de passar para vocês, para orientar, né, com relação aos conteúdos, né, passar um pouquinho aí do que a gente aprendeu ao longo da vida e aí passar para vocês, né? Ok? Espero que vocês estejam bem, ok? Vamos então, página 164, a gente vai falar hoje sobre reformas e revoluções. Vocês devem estar estranhando esse fundo musical, né? Mas como a gente vai falar sobre o populismo na Argentina, vamos falar também sobre o peronismo, que foi tão importante na história da Argentina, e aí a gente colocou esse fundo musical do filme da Evita Peron, né, da Eva Peron, que também é conhecida como Evita, que foi interpretado no cinema pela Madonna e também Antônio Bandeiras, né, dois grandes artistas. E na realidade ele é um musical, né? No início você acha estranho porque ele é todo musical, as falas, mas depois você vai se acostumando e também se encantando com a história, ok? Vamos lá então, página 164. Hoje, sexta-feira, nossa aula de história. Então vamos lá iniciar sobre o populismo na Argentina. Em 1943, oficiais que eram integrantes do grupo de oficiais unidos chegaram aí ao poder na Argentina por meio de um golpe de Estado. No cenário aí da Segunda Guerra Mundial, eles desejavam aí alinhar o país ao eixo, né, contra os aliados. No entanto, em razão aí das pressões diplomáticas e econômicas que o país, né, vivia ali dos Estados Unidos, que exerciam neles, né, na Argentina, e também a aproximação com a Alemanha, a Itália, não durou muito não. Então, foi durante aí o governo dos integrantes do grupo de oficiais unidos, né, que tem uma sigla GOU, que despontou aí a carismática liderança do coronel, então, Juan Domingos Perón, responsável aí pela Secretaria de Trabalho e Previdência, né. Perón estabeleceu então uma relação estreita aí com os sindicatos, né, estimulando aí a aproximar-se da sua esfera de proteção. Para tanto, né, ele concedeu aí benefícios aos trabalhadores e ao mesmo tempo investiu em discursos com gestos simbólicos capazes de despertar aí a emoção, claro, da população, né? Então esse êxito ele foi tamanho em alguns setores, né, da GOU, e passaram a enxergá-la aí como uma ameaça, né, que ofuscava aí as demais lideranças. E aí, em 9 de outubro de 1945, Perón foi então preso e destituído aí do cargo por um levante militar. A prisão dele provocou aí uma grande crise no governo, com uma intensa campanha popular, comandada aí por líderes sindicalistas, né, e que exigiam, que ele fosse solto. E aí, em 17 de outubro de 1945, uma multidão se dirigiu então à Praça de Maio, em Buenos Aires, para reivindicar mesmo a libertação do então general Perón, né, que começava aí sim o peronismo, por isso que tem tudo a ver aí por conta do nome dele, né? O peronismo, movimento que se tornou aí central na história contemporânea da Argentina. Vamos então agora para a página 165, vamos entender então o peronismo, né, o que força foi essa na Argentina. E aí vocês vão ver a imagem do lado, né, da Eva Perón, que discursa em Buenos Aires em 1951, tá? Que é exatamente, né, o papel que a Madonna interpreta no filme, tá? Que é o musical. Muito bom. E aí, falando sobre o peronismo, né? O fim da Segunda Guerra Mundial coincidiu com a democratização aí do país. Perón, ele se candidatou e venceu as eleições presidenciais. Ele assumiu aí o comando do governo em 1946 e depois foi eleito para o seu segundo mandato, né? Sua política era definida, aliás, como anti-imperialista e anti-oligárquica, que você já conhece, né? Com essa ideia de promotora de justiça social. Aí vem o judicialismo, né, como Perón passou a nomeá-la, pretendia representar uma alternativa ao capitalismo e ao socialismo. E aí, com a ajuda
de Eva Peron, sua esposa, né? Eva Peron, ela chamada de Evita, tá? Evita Peron, o general fez dos trabalhadores pobres sua principal base de sustentação, dirigindo aí a política nacional para benefício desse grupo, né? Evita também se incumbiu aí de exaltar o papel das mulheres, né, como personagens ativas nas ações assistencialistas estimuladas pelo governo e dessa forma conquistou, sem dúvida alguma, o voto feminino nesse período, ok? Vamos então agora para a página seguinte, para a gente entender aí o que fala sobre a reforma agrária lá na Guatemala. Vamos na página seguinte, na página 166, para a gente entender quais foram, né, o que ocorreu aí nesse período. Né? Ao longo do século XX, diferentes governos ditatoriais da Guatemala criaram aí condições favoráveis à intervenção aí dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que oprimiu aí a população de uma forma muito intensa, tanto na questão indígena quanto rural. A maior dessas ações foi a entrada do país na United Company durante a ditadura de Manuel José Estrada Cabera, né, 1898 1920. A empresa tornou-se então muito poderosa na Guatemala, principalmente graças à exploração de bananas da região. Então, confere aí que tem mais informações aí falando que o país viveu aí décadas, né, mergulhado aí em conflitos violentos, até que em 1996 militares e movimentos civis armados concluíram então negociações e aí assinaram um tratado de paz. Então, são muitas informações com relação a todo esse contexto da reforma agrária e o anti-imperialismo lá na Guatemala. Vamos então agora para a via chilena para o socialismo na página seguinte, na página 167, vamos entender o que foi essa via chilena para o socialismo, né? Vamos conferir aí no primeiro parágrafo. No século XIX, o Chile ele usufruía de um considerável grau de estabilidade política na América Latina. Já nas primeiras décadas do século XX, foram feitas importantes reformas que ampliaram aí os direitos sociais e participação política. Apesar disso, persistiam tanto a dependência do capital estrangeiro ainda, né, especialmente no âmbito de mineração, fundamental para a economia chilena, e com uma profunda desigualdade na distribuição social e renda. E aí entra em cena esse senhor que está aí ao lado da imagem, confere ao Salvador Allende, né? Discurso aí para uma multidão em Santiago em 1970, né? Allende elegeu-se aí pela Unidade Popular, uma coligação aí com o socialista, né? O comunista e radical e movimento da ação popular unitário, né? Que era uma decisão da democracia também cristã. Ele defendia a via chilena para o socialismo, isto é, a transição para o socialismo pelo caminho das instituições democráticas. Contudo, além de ele foi eleito, tá, com apenas 36% dos votos, em uma sociedade dividida em 3 grupos, né? Era os liberais nacionalistas, os democratas cristãos e os socialistas comunistas. Tá? E essa imagem aí do ladinho é a imagem de Salvador Allende, tá? Vamos então aí para a página 168, vamos falar sobre a revolução que ocorreu lá na Nicarágua, tá? Vamos lá, na página seguinte. Lembrando, gente, pega o marca-texto, tá? Que fica melhor para vocês sublinharem aí os parágrafos que chamaram mais a atenção de vocês, que vocês sabem que vai fazer toda a diferença lá no sistematizar. Ao longo aí da história, a Nicarágua ela sofreu aí uma série de intervenções militares lá dos Estados Unidos, sempre os Estados Unidos, né? Estamos falando do continente americano, né? Então, da América Latina, né? Então, sempre vai ter os Estados Unidos aí de alguma forma, sobre o pretexto de quê? De garantir mesmo a ordem e a democracia no país, né? Então, essa era a ideia dos Estados Unidos. No começo da década de 1930, Augusto César Sandino, por isso que fala Revolução Sandinista, por conta do nome aí de Augusto César Sandino, que conseguiu aí com um pequeno, mas combativo exército de camponeses expulsar os fuzileiros, né,
navais estadunidenses do país. Entretanto, Sandino, ele foi assassinado em fevereiro de 1934 sobre as ordens de Anastácio Somoza Garcia, que chefe da Guarda Nacional. Então, a partir de então, a Nicarágua passou a ser governada por essa família aí, a família que mandou assassinar lá o Augusto César, a família Somoza, né, que era apoiada pelos Estados Unidos. Esse capítulo, gente, o capítulo 2, que fala sobre o peronismo, as reformas do populismo na Argentina e também em Nicarágua, também no Chile, né, e na Guatemala, ele é um capítulo mais curtinho, mas aí que vai complementando os demais que a gente vai ver nas próximas aulas. O da nossa próxima aula vai ser o populismo no Brasil. Não percam, ok? Bem, meus alunos, estamos então encerrando a nossa aula de hoje, de sexta-feira, né? Tô colocando aqui a musiquinha lá do filme. É muito bom, gente. E aí, eu desejo para vocês um excelente final de tarde, tá? Não deixe de assistir a videoaula, não deixe de enviar as atividades. Toda e qualquer dúvida com relação à atividade de história de hoje, sexta-feira, a tia tá aqui online com vocês, das 13 até 17 horas. Beijo, fiquem com Deus, bom fim de semana e até a próxima aula de história, se Deus quiser. Fui!